Uma Terra Prometida, capítulo 8. Conforme o segundo semestre de 2008 se aproximava, a primeira tarefa da nossa campanha era unificar o Partido Democrata. A prolongada e desgastante temporada das primárias tinha deixado ressentimentos na equipe de Hillary e na minha, e seus partidários mais fervorosos ameaçavam negar apoio se eu não a escolhesse como companheira de chapa. Mas, apesar das conjunturas na imprensa sobre uma racha possivelmente irreparável, nosso primeiro encontro depois das primárias se deu no começo de junho, na casa da nossa colega senadora Dianne Feinstein, em Washington. Foi cordial e profissional, embora ainda houvesse alguma dose de tensão. Para começar, Hillary se sentiu na obrigação de fazer algumas queixas, relacionadas principalmente ao que considerou terem sido ataques injustos por parte de minha campanha. Como vencedor, me senti na obrigação de guardar minhas reclamações para mim mesmo. Mas não demorou para que tudo se resolvesse. O fundamental, disse Hillary, era que ela queria colaborar, pelo bem do Partido Democrata e pelo bem do país. Talvez tenha ajudado o fato dela reconhecer minha sincera admiração. Apesar de ter decidido que escolhê-la como companheira de chapa criaria muitas complicações. Inclusive o constrangimento de ter um ex-presidente perambulando pela ala oeste sem uma função muito clara. Eu já estava pensando num papel diferente para ela num eventual governo Obama. O que Hillary sentia a meu respeito, eu não sabia dizer. Mas, se tinha alguma dúvida sobre minha aptidão para o cargo, deixou muito bem guardada. A partir de nossa primeira aparição juntos, poucas semanas depois, numa pequena cidade de New Hampshire chamada Unity, uma associação cafona, mas eficaz, até o fim da campanha, tanto ela como Bill fizeram tudo que lhes pedimos com energia e um sorriso. Com Hillary a bordo, a equipe e eu começamos a projetar uma estratégia eleitoral mais ampla. Assim como as primárias e as caucuses, uma eleição geral para presidente é um grande quebra-cabeça matemático. Qual é a combinação de estados necessária para obter 270 votos necessários no colégio eleitoral? Por no mínimo 20 anos, candidatos dos dois partidos tinham dado a mesma resposta, supondo que os estados eram, em sua maioria, inalteravelmente republicanos ou democratas, e, portanto, concentravam todo o tempo e dinheiro de que dispunham em alguns estados onde a disputa era mais acirrada, como Ohio, Flórida, Pensilvânia e Michigan. Plouffe tinha outras ideias. Um dos agradáveis subprodutos das nossas intermináveis primárias foi termos feito campanha em todos os cantos do país. Contávamos com voluntários experientes em vários estados historicamente ignorados pelos democratas. Por que não usar essa vantagem para competir em territórios de inclinação mais republicana? Com base nos dados, Plouffe se convenceu de que poderíamos ganhar em estados do oeste, como Colorado e Nevada, com um grande aumento na participação de minorias e eleitores jovens. Achava que tínhamos chances até mesmo na Carolina do Norte, que não havia votado num democrata numa eleição presidencial desde Jimmy Carter, em 1976, e na Virgínia, que não votava num democrata desde Lyndon Johnson, em 1964. Ampliar o mapa eleitoral nos abriria múltiplos caminhos para a vitória, afirmava Plouffe, além de ajudar candidatos democratas a outros cargos. Na pior das hipóteses, obrigaria John McCain e o Partido Republicano a gastar recursos reforçando seus flancos vulneráveis. Entre os vários republicanos que haviam disputado a indicação para uma candidatura presidencial, eu sempre considerara John McCain o mais merecedor da gratificação. Eu já o admirava de longe antes de chegar a Washington.
não apenas por seu trabalho como piloto da Marinha e pela coragem inimaginável que tinha demonstrado durante arrasadores 5 anos e meio como prisioneiro de guerra, mas pela sensibilidade antagônica e pela disposição em resistir à ortodoxia do Partido Republicano quanto a questões como imigração e mudança climática, que ele demonstrara na campanha presidencial de 2000. Embora não tenhamos sido próximos no Senado, não raro eu o achava perspicaz e dono de um humor autodepreciativo, veloz em alfinetar a presunção e a hipocrisia em ambos os lados da bancada. McCain, de fato, gostava de ser uma espécie de queridinho da imprensa. Meu eleitorado. Ele assim a chamou certa vez, nunca descartando uma chance de aparecer nos programas noticiosos de domingo, e entre os colegas gozava de uma bem merecida reputação de volubilidade, veloz em explodir sobre pequenos desentendimentos. O rosto pálido se avermelhando ao primeiro sinal de um desrespeito. Mas ele não era um ideólogo. Respeitava não só os costumes do Senado, como também as instituições de nosso governo e de nossa democracia. Jamais o vi exibir o nativismo de matiz racial que costumava afetar outros republicanos. E, em mais de uma ocasião, o vi demonstrar uma coragem política genuína. Certa vez, enquanto aguardávamos uma votação no plenário do Senado, John me confessou não ter a menor paciência com muitos malucos de seu próprio partido. Eu sabia que aquilo era parte de seu estilo. Tentar agradar aos democratas ao mesmo tempo que votava com sua bancada 90% das vezes. Mas o desprezo que manifestava pela extrema-direita de seu partido nada tinha de fingido. E, num clima cada vez mais polarizado, o equivalente político de uma guerra santa, as modestas heresias de McCain, sua relutância em professar sua verdadeira fé, tinham um custo palpável. Os malucos de seu partido não confiavam nele, que era considerado um republicano só no nome, Republican in name only, RINO, e por isso era alvo de ataques rotineiros da turma de Rush Limbaugh. Para o azar de McCain, eram exatamente essas vozes da extrema-direita que estavam ganhando terreno entre os eleitores do núcleo do Partido Republicano, mais inclinados a votar nas primárias presidenciais. Não o republicanismo favorável aos negócios, duro na queda e socialmente moderável a que McCain apelava e com o qual se sentia mais à vontade. E, à medida que as primárias republicanas se arrastavam e McCain tentava cair nas graças de pessoas que dizia desprezar, à medida que abandonava qualquer pretensão de probidade fiscal para favorecer redução de impostos, ainda maiores do que as reduções de impostos de Bush, contra as quais certa vez votara, além de introduzir ressalvas em sua posição sobre mudanças climáticas para atender a interesse dos produtores de combustíveis fósseis. Percebi uma mudança nele. Parecia pesaroso, inseguro. O guerreiro bem-humorado e irreverente de antes se transformava num irritadiço membro da velha guarda de Washington, amarrado a um presidente com um índice de aprovação de cerca de 30% e a uma guerra imensamente impopular. Eu não estava seguro de que seria capaz de derrotar o John McCain versão 2000, mas tinha cada vez mais certeza de que eu conseguiria vencer McCain em 2008. Isso não significava que a disputa seria fácil. Numa contenda contra um herói americano, a eleição não seria decidida só em torno de temas. Na verdade, desconfiávamos que a questão central provavelmente seria saber se a maioria dos eleitores se sentiria à vontade com a ideia de um senador afro-americano jovem e inexperiente, que não tinha feito serviço militar
nem sequer exercido um cargo executivo, ocupando a função de comandante-chefe das Forças Armadas da nação. Eu sabia que, se quisesse conquistar a confiança da população nesse sentido, teria que aprender o máximo possível antes de falar, especialmente sobre o papel do país no Iraque e no Afeganistão. E foi por isso que, poucas semanas depois de ser nomeado candidato, decidimos que eu faria uma viagem de 9 dias ao exterior. A programação proposta era brutal. Além de uma breve escala no Kuwait e de 3 dias no Afeganistão e no Iraque, havia encontros agendados com os líderes de Israel, Jordânia, Reino Unido e França, além de um importante discurso sobre política externa em Berlim. Se nos saíssemos bem nessa viagem, não só dissiparíamos as dúvidas que os eleitores pudessem ter sobre minha capacidade de atuar de forma efetiva no cenário internacional, mas também mostraríamos, numa época em que havia eleitores incomodadíssimos com as tensas alianças dos tempos de Bush, como seria uma nova era de liderança americana no mundo. Claro, com a imprensa política examinando minuciosamente cada passo que eu dava, havia uma boa chance de alguma coisa dar errado. Até mesmo um único deslize poderia reforçar a noção de que eu não estava pronto para os holofotes e afundar nossa campanha. Minha equipe achava que valia a pena correr o risco. Andar na corda bamba sem rede de proteção, disse Plouffe. É aí que mostramos o quanto valemos. Lembrei que era eu, e não nós, que estaria correndo risco lá em cima. Apesar disso, saí de Washington animado, ansioso para ir ao exterior depois de 1 ano e meio preso à correria da campanha. Me acompanhando na viagem ao Afeganistão e ao Iraque estavam 2 dos meus colegas preferidos. Ambos eram tarimbados em política externa. Chuck Hagel, o número 2 da Comissão de Relações Exteriores do Senado, e Jack Reed, membro do Comitê das Forças Armadas. Em termos de personalidade, os 2 não poderiam ser mais diferentes. Jack, democrata liberal de Rhode Island, era franzino, solícito e discreto. Orgulhoso de ter estudado em West Point, foi um dos poucos senadores a votar contra a autorização da guerra do Iraque. Chuck, republicano conservador do Nebraska, era atlético, expansivo e esbanjava bom humor. Veterano do Vietnã, com 2 medalhas Purple Heart, tinha votado a favor. O que eles tinham em comum era uma reverência de longa data pelas Forças Armadas dos Estados Unidos e a defesa do uso prudente do poderio americano. E, depois de quase 6 anos, suas opiniões sobre o Iraque convergiam, e àquela altura eram 2 dos críticos da guerra mais duros e dignos de crédito. Essa presença bipartidária na viagem ajudou a evitar críticas de que se tratava de uma jogada publicitária de campanha. E a disposição de Chuck não só de viajar comigo, mas também de elogiar publicamente aspectos de minha visão da política externa, há apenas 4 meses da eleição, foi um gesto ousado e generoso de sua parte. Num sábado, em meados de julho, aterrissamos na base aérea de Bagram, uma instalação de mais de 15 mil metros quadrados ao norte de Cabul, junto aos picos escarpados das montanhas Hindu Kush, a maior base americana no Afeganistão. As notícias não eram boas. O degringolar do Iraque em violência sectária e a decisão do governo Bush de reforçar nossa presença com uma leva constante de tropas haviam desviado as capacidades militares e a inteligência do Afeganistão. Em 2008, tínhamos 5 vezes mais tropas no Iraque do que lá. A mudança de foco permitira ao Talibã, os insurgentes islâmicos sunitas que combatíamos desde 2001,
partir para o ataque, e naquele verão as baixas de guerra mensais dos Estados Unidos no Afeganistão superariam as que sofremos no Iraque. Como de hábito, nossas forças armadas estavam fazendo tudo o que podiam para que as coisas funcionassem. O recém-nomeado comandante das forças de coalizão, general Dave McKiernan, providenciou que sua equipe nos pusesse a par das medidas tomadas para resistir nas áreas ocupadas pelo Talibã. No dia seguinte, jantando no refeitório do quartel-general da coalizão chefiada pelos Estados Unidos em Cabul, ouvimos um grupo de soldados falar de sua missão com entusiasmo e orgulho. Após ouvir aqueles jovens de ambos os sexos, a maioria recém-saída do ensino médio, falarem em construir estradas, treinar soldados afegãos e estabelecer escolas, e contar que seu trabalho era periodicamente interrompido ou desfeito porque faltava pessoal ou porque os recursos eram insuficientes, me senti ao mesmo tempo humilhado e frustrado, e prometi que, dadas as circunstâncias, conseguiria mais ajuda para eles. Naquela noite, dormimos na Embaixada dos Estados Unidos. Era uma fortaleza, e de manhã nos dirigimos para um imponente palácio do século XIX, onde morava o presidente Hamid Karzai. Nos anos 1970, Cabul não era muito diferente das capitais de outros países em desenvolvimento, com muita coisa ainda a ser feita, mas pacífica e próspera, repleta de hotéis elegantes, rock and roll e universitários empenhados em modernizar o país. Karzai e seus ministros eram um produto dessa época, mas muitos tinham fugido para a Europa e os Estados Unidos durante a invasão soviética que começou em 1979, ou quando o Talibã tomou conta em meados dos anos 1990. Depois de seu assalto a Cabul, os Estados Unidos trouxeram Karzai e seus conselheiros de volta e os instalaram no poder. Um grupo funcional de exilados que talvez pudessem funcionar com a face afegã de uma nova ordem não militante. Com inglês impecável e roupas elegantes, eram perfeitos para o papel. E, enquanto nossa delegação participava do banquete de comida afegã tradicional, fizeram o possível para nos convencer de que um Afeganistão moderno, tolerante e autossuficiente era uma possibilidade, contanto que as tropas e o dinheiro não parassem de chegar dos Estados Unidos. Eu até acreditaria nas palavras de Karzai, não fosse por relatos de corrupção desenfreada e de má gestão dentro do seu governo. Boa parte da região rural afegã estava fora do controle de Cabul, de onde Karzai raramente se aventurava a sair. Dependente não apenas das forças americanas, mas de uma colcha de retalhos de alianças com manda-chuvas locais para manter o poder que tinha, fosse qual fosse. Pensei em seu aparente isolamento no fim daquele dia, quando um par de helicópteros Black Hawk nos conduzia, sobre terreno montanhoso, para uma base avançada de operações dos Estados Unidos, perto de Helmand, no planalto meridional do Afeganistão. As pequenas aldeias de tijolo, de argila e madeira que víamos lá de cima se misturavam perfeitamente às formações rochosas de cor parda-acenta, onde quase não havia estradas pavimentadas ou cabos de eletricidade. Tentei imaginar o que as pessoas lá embaixo pensavam dos americanos em seu meio, do próprio presidente com seu palácio suntuoso, ou mesmo da ideia de um Estado-nação chamado Afeganistão. Suspeitei que talvez não pensassem muito em nada disso. Estavam apenas tentando sobreviver, acossadas por forças tão constantes e imprevisíveis como os ventos. E me perguntava o que seria preciso, além da coragem e das habilidades de nossas tropas,
a despeito dos ótimos planos dos estrategistas em Washington, para conciliar as ideias do que o Afeganistão deveria ser com uma paisagem que, havia centenas de anos, se mostrava refratária a mudanças. Esses pensamentos ficaram comigo quando saímos do Afeganistão e fomos para o Iraque, passando uma noite no Kuwait. As coisas tinham melhorado desde minha última visita ao fronte iraquiano. Um aumento de contingentes americanos, a eleição internacionalmente referendada do primeiro-ministro xiita Nuri Kamal al-Maliki e um acordo intermediado com líderes tribais sunitas na província ocidental de Anbar tinham contido um pouco a carnificina sectária desencadeada pela invasão original dos Estados Unidos e pela subsequente incompetência de homens como Donald Rumsfeld e Paul Bremer. John McCain viu nos êxitos recentes uma prova de que estávamos vencendo a luta e que, para continuar, assim seria necessário manter o curso e, no que se tornara uma fórmula mágica entre os republicanos, ouvir nossos comandantes no local. A conclusão que tirei era diferente. Depois de 5 anos de intenso envolvimento americano, com Saddam Hussein fora de cena, sem nenhum sinal de armas de destruição em massa e com um governo instalado de forma democrática, eu acreditava que uma retirada gradual estava a caminho. Uma retirada a ser preparada no tempo necessário para erguer as forças de segurança iraquianas e erradicar os últimos vestígios da Al-Qaeda no Iraque, garantir contínuo apoio militar, de inteligência e financeiro, e começar a trazer nossos soldados para casa, para que pudéssemos devolver o Iraque a seu povo. Assim como no Afeganistão, tivemos oportunidade de conviver com soldados e visitar uma base avançada de operações em Anbar, antes de nos reunirmos com o primeiro-ministro Malik, uma figura severa, vagamente nixoniana, com seu rosto comprido, a sombra da barba fechada no rosto raspado e olhar oblíquo. Tinha razões para ser estressado, pois seu novo cargo era ao mesmo tempo difícil e perigoso. Ele tentava manter um equilíbrio entre as demandas dos blocos de poder xiitas, que o elegeram, e a população sunita, que tinha dominado o país no tempo de Saddam. Também precisava administrar pressões opostas de seus benfeitores americanos e seus vizinhos iranianos. Na verdade, os vínculos de Malik com o Irã, onde viveu anos exilado, além de suas difíceis alianças com certas milícias xiitas, tornavam-no odioso para a Arábia Saudita e outros aliados dos Estados Unidos na região do Golfo Pérsico, ressaltando o quanto a invasão americana tinha fortalecido a posição estratégica do Irã. Não estava claro se alguém na Casa Branca de Bush havia discutido sobre essa consequência tão previsível antes de ordenar o envio de tropas americanas ao Iraque. Mas, certamente, o governo não estava nada satisfeito com aquilo. Minhas conversas com vários generais e diplomatas de alto escalão deixaram claro que o interesse da Casa Branca em manter uma considerável presença militar no Iraque não se limitava a um simples desejo de assegurar a estabilidade e reduzir a violência. Tinha a ver também com impedir que o Irã se aproveitasse ainda mais da bagunça que fizemos. Uma vez que a questão estava dominando o debate político estrangeiro, tanto no Congresso como na campanha, perguntei a Malik, por intermédio de um intérprete, se ele pensava que o Iraque estava pronto para uma retirada das tropas americanas. Fomos todos surpreendidos por sua resposta inequívoca. Embora manifestasse grande apreço pelo empenho dos militares americanos e britânicos,
e esperasse que ajudássemos a financiar o treinamento e manutenção de forças iraquianas, ele concordava comigo que era hora de definirmos uma retirada gradual americana. Os motivos de Malik para forçar um cronograma acelerado para a retirada dos Estados Unidos eram incertos. Mero nacionalismo? Indício de suas inclinações pró-iranianas? Uma jogada para consolidar o próprio poder? Mas, pelo menos no que dizia respeito ao debate político nos Estados Unidos, a posição de Malik tinha grandes implicações. Uma coisa era a Casa Branca ou John McCain rejeitar minhas sugestões de cronograma para a retirada, rotulando-a como uma demonstração de fraqueza e irresponsabilidade. Uma atitude de largar tudo e dar no pé. Outra, bem diferente, era descartar a mesma ideia quando vinha do recém-eleito líder iraquiano. Claro que, na época, Malik ainda não dava as cartas em seu país. O comandante das forças de coalizão no Iraque, general David Petraeus, era quem detinha o poder de fato. E foi minha conversa com ele que pressagiou alguns dos debates centrais sobre política externa que eu teria durante a maior parte da minha presidência. Elegante e robusto, PhD em Relações Internacionais e Economia pela Universidade Princeton e uma mente metódica e analítica, Petraeus era tido como o cérebro por trás da melhoria de nossa posição no Iraque e o indivíduo que a Casa Branca incumbira de pôr em prática sua estratégia. Viajamos juntos de helicóptero do aeroporto de Bagdá para a fortemente protegida Zona Verde, conversando o tempo todo e, embora o conteúdo de nossa conversa não pudesse ser citado em nenhum release de imprensa, para minha equipe de campanha estava tudo bem. O que importava eram as fotografias em que eu aparecia sentado perto de um general de 4 estrelas a bordo de um helicóptero Black Hawk, usando fone de ouvido e óculos de aviador. Aparentemente, aquilo se mostrou um vigoroso contraste com uma infeliz imagem de meu adversário republicano divulgada, por coincidência, no mesmo dia. McCain de carona num carrinho de golfe com o ex-presidente George H.W. Bush, parecendo 2 vovôs de suéter, claro, a caminho de um piquenique num clube campestre. Enquanto isso, em seu espaçoso escritório no quartel-general da coalizão, Petraeus e eu discutíamos tudo, da necessidade de mais especialistas em língua árabe nas Forças Armadas, ao papel essencial que o desenvolvimento de projetos assumiria na deslegitimação de milícias e de organizações terroristas, e no fortalecimento do novo governo. Bush merecia crédito, pensava eu, por ter selecionado esse general para dar um jeito no que antes era um navio indo a pique. Se tivéssemos tempo e recursos ilimitados, se os interesses de longo prazo na segurança nacional dos Estados Unidos dependessem incondicionalmente de um Estado democrático e funcional como aliado dos Estados Unidos no Iraque. Então, a abordagem de Petraeus tinha, tanto quanto qualquer outra, uma boa chance de atingir seu objetivo. Mas não dispunhamos de tempo ou de recursos ilimitados. Na verdade, toda a discussão sobre a retirada se resumia a isso. Quanto deveríamos continuar a fornecer e quando era a hora de dar um basta? Para mim, estávamos nos aproximando desse limite. Nossa segurança nacional exigia um Iraque estável, mas não uma vitrine para a construção de uma nação à maneira americana. Petraeus, por sua vez, acreditava que,
sem um investimento mais contínuo dos Estados Unidos, nossos ganhos, fossem quais fossem, poderiam ser facilmente anulados. Perguntei quanto tempo levaria para que os ganhos se tornassem permanentes. 2 anos? 5? 10? Ele não sabia. Mas anunciar um cronograma fixo para a retirada, segundo o general, serviria apenas para dar ao inimigo a chance de esperar a nossa saída. Mas não seria sempre assim? Ele admitiu que sim. E o que dizer das pesquisas indicando que uma grande maioria de iraquianos, tanto xiitas como sunistas, estava cansada de nossa ocupação e queria que saíssemos o quanto antes? Era um problema que teríamos que resolver, disse ele. A conversa foi cordial, e eu não tinha como condenar Petreus por fazer questão de levar a missão até o fim. Comentei que, no lugar dele, iria querer fazer a mesma coisa. Mas o trabalho de um presidente exigia um olhar mais abrangente, expliquei. Da mesma forma como ele era obrigado a lidar com arranjos e restrições que os oficiais sob seu comando não precisavam levar em conta, como país, de que forma deveríamos priorizar 2 ou 3 anos adicionais no Iraque, ao custo de quase 10 bilhões de dólares por mês, ou a necessidade de desmantelar a estrutura de Osama Bin Laden e as operações da Al-Qaeda no noroeste do Paquistão? Ou as escolas e estradas a serem construídas nos Estados Unidos? Ou a manutenção de nossa capacidade de reação caso outra crise surgisse? Ou o custo humano para nossos soldados e suas famílias? O general Petreus assentiu, educadamente com a cabeça, e disse que esperava me ver depois da eleição. Quando nossa delegação se despediu naquele dia, eu tinha dúvidas sobre quem havia conseguido persuadir quem a respeito de sua posição. Será que eu estava preparado para ser um líder mundial? Será que tinha as aptidões diplomáticas, o conhecimento, a energia, a autoridade para comandar? O saldo da viagem, uma elaborada estreia no palco internacional, deveria responder a essas perguntas. Houve encontros bilaterais com o rei Abdullah da Jordânia, com Gordon Brown na Inglaterra, com Nicolas Sarkozy na França. Me encontrei com Angela Merkel na Alemanha, onde também falei para 200.000 pessoas reunidas em frente à histórica Coluna da Vitória, declarando que, a exemplo da geração anterior, que tinha derrubado o muro que dividia a Europa, nossa missão agora era derrubar outros muros, menos visíveis, entre ricos e pobres, entre raças e tribos, entre nativos e imigrantes, entre cristãos, muçulmanos e judeus. Ao longo de uma maratona em Israel e na Cisjordânia, tive reuniões separadas com o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, e o presidente palestino, Mohammad Abbas, e fiz o possível para compreender não apenas a lógica, mas também as emoções que havia por trás de um conflito antigo e aparentemente intratável. Na cidade de Sderot, pais e mães me descreveram o terror de mísseis lançados de Gaza, ali perto, e que caíam a poucos metros dos quartos de seus filhos. Em Ramallah, ouvi palestinos falarem das humilhações diárias sofridas nos postos de controle de segurança israelenses. Segundo Gibbs, a imprensa americana achava que eu tinha passado com distinção no teste de parecer um estadista. Mas, para mim, a viagem foi mais do que uma questão de aparências. Mais ainda do que quando estava nos Estados Unidos.
Senti a imensidão dos desafios que me esperavam caso vencesse, a elegância de que eu precisaria para exercer o cargo. Esses pensamentos me ocupavam a mente na manhã do dia 24 de julho, quando cheguei ao Muro das Lamentações em Jerusalém, construído 2000 anos antes para proteger o sagrado monte do templo e visto como uma porta de acesso à divindade e um lugar onde Deus acolhia as preces de todos os visitantes. Durante séculos, peregrinos do mundo inteiro criaram o hábito de colocar suas súplicas por escrito e enfiá-las nas frestas do muro, de modo que, antes de chegar lá naquela manhã, escrevi minha própria prece num papel timbrado do hotel. Sob a luz pálida do amanhecer, cercado por anfitriões israelenses, assessores e agentes do serviço secreto, e pelo barulho das câmeras dos meios de comunicação, inclinei a cabeça diante do muro, enquanto um rabino barbudo lia um salmo, pedindo paz na cidade santa de Jerusalém. Seguindo o costume, pus a mão na lisa pedra calcária. Me pus em silenciosa contemplação, dobrei meu pedaço de papel e enfiei com força numa fenda do muro. Senhor, eu tinha escrito, protege minha família e a mim, perdoa meus pecados e me ajuda a evitar o orgulho e o desespero. Dá-me sabedoria para fazer o que é certo e justo, e faz de mim instrumento da tua vontade. Eu imaginava que essas palavras ficariam só entre mim e Deus, mas no dia seguinte apareceram no jornal israelense e logo ganharam vida eterna na internet. Aparentemente, alguém arrancou meu pedaço de papel do muro depois que saímos. Um lembrete do preço a pagar quando subimos ao palco do mundo. A linha que separava minha vida privada da pública já se desmanchava. Cada pensamento e cada gesto passavam a ser de interesse global. Acostume-se, disse a mim mesmo. Faz parte. Voltando da viagem internacional, eu me sentia como um astronauta ou como um explorador recém-chegado de uma árdua expedição, carregado de adrenalina e um tanto perdido na rotina da vida comum. Faltando apenas um mês para a Convenção Nacional do Partido Democrata, resolvi tentar normalizar um pouco as coisas, levando minha família para uma semana no Havaí. Fui logo dizendo a Plouffe que não era uma decisão sujeita a discussões. Depois de 17 meses de campanha, eu precisava recarregar as baterias, e Michele também. Além disso, a saúde de Totti vinha se deteriorando rapidamente, e embora não tivéssemos como saber quanto tempo minha avó ainda viveria, eu não queria repetir o erro que cometera com minha mãe. Acima de tudo, eu queria passar um tempo com minhas filhas. Pelo que eu sentia, a campanha não afetara nossos vínculos. Mália continuava falante e curiosa, como sempre, e Sasha era otimista e afetuosa. Quando eu estava longe de casa, falava com elas por telefone todas as noites, sobre a escola, seus amigos, ou o último episódio do Bob Esponja. Quando eu estava em casa, eu lia para elas, desafiava as duas em jogos de tabuleiro e, vez em quando, escapulíamos para tomar um sorvete. Apesar disso, dava para ver, de uma semana para outra, que elas tinham crescido muito, de que seus membros estavam alguns centímetros mais longos do que eu me lembrava, e que suas conversas à mesa do jantar iam se tornando mais sofisticadas. Essas mudanças davam uma ideia de tudo que eu tinha perdido, do fato de que não estava presente para cuidar delas quando adoeciam, ou para abraçá-las quando tinham medo,
ou para rir das piadas que contavam. Por mais que acreditasse na importância do que eu estava fazendo, eu sabia que jamais traria esse tempo de volta, e com frequência me perguntava se valia a pena abrir mão disso. Eu tinha razões para me sentir culpado. É difícil exagerar o fardo que joguei sobre os ombros de minha família naqueles 2 anos em que concorri à presidência. O quanto confiei na fortaleza de espírito e nos talentos de Michele como mãe. O quanto dependi da boa disposição e da maturidade sobrenaturais de minhas filhas. No começo daquele verão, Michele tinha concordado em trazer as meninas para junto de mim enquanto eu fazia campanha em Buttle, em Montana, no 4 de julho, que por coincidência era também o 10º aniversário de Malha. Minha irmã Maia e sua família resolveram vir também. Nos divertimos bastante naquele dia, visitando um museu de mineração e molhando uns aos outros com pistolas de água, mas a maior parte de meu tempo ainda foi dedicada a conseguir votos. As meninas se mantinham obedientemente ao meu lado enquanto eu distribuía apertos de mãos ao longo do trajeto do desfile. Aguentaram o calor da tarde enquanto eu falava num comício. À noite, depois que a queima de fogos que eu prometera foi cancelada por causa de uma tempestade, improvisamos uma festinha de aniversário numa sala de conferências sem janelas, no subsolo do Holiday Inn, onde estávamos hospedados. Nossa equipe tinha feito o possível para dar vida ao lugar com alguns balões. Teve pizza, salada e um bolo comprado no supermercado. Apesar disso, vendo o Malha soprar as velas e fazer seu pedido para o ano seguinte, eu perguntava a mim mesmo se ela estaria decepcionada, se mais tarde se lembraria daquele dia como uma prova das prioridades equivocadas do pai. Nesse momento, Kristen, uma das jovens assessoras de Michele, sacou um iPod e o conectou a uma caixa de som portátil. Malha e Sasha seguraram minha mão e me puxaram da cadeira. Logo, todos dançavam ao som de Beyoncé e Jonas Brothers, Sasha rodopiando, Malha sacudindo os cachos curtos, Michele e Maia se soltando, enquanto eu demonstrava meus melhores passos de pai de meia-idade. Depois de meia hora, com todos felizes, mas sem fôlego, Malha se aproximou de mim e sentou no meu colo. "Papai", disse ela, "esta é a melhor festa de aniversário que eu já tive." Beijei sua cabeça e a abracei com força, para que ela não visse meus olhos marejados. Essas eram minhas meninas. Era o que eu perdia por estar tanto tempo ausente. Foi por isso que os dias no Havaí em agosto valeram a pena. Apesar de McCain ter crescido um pouco nas pesquisas enquanto isso, brincar no mar com as meninas, permitir que me cobrissem de areia sem precisar dizer que precisava participar de uma teleconferência ou seguir para o aeroporto. Tudo isso tinha valido a pena. Ver o pôr do sol no Pacífico com meus braços em volta de Michele, escutando o vento e o farfalhar das palmeiras. Com certeza valia a pena. Ver Todd curvada em seu sofá da sala de estar, praticamente incapaz de erguer a cabeça, mas assim mesmo sorrir de tranquila satisfação enquanto suas bisnetas riam e brincavam no chão. E depois senti sua mão cheia de manchas e veias azuis apertar a minha pela última vez. Um precioso sacramento. Eu não consegui deixar a campanha inteiramente para trás enquanto estava no Havaí. Recebi informações atualizadas da equipe, fiz ligações de agradecimento a apoiadores e um esboço preliminar do meu discurso na convenção, que mandei para Fabs.
e havia a decisão mais importante a tomar depois de minha indicação. Quem seria meu companheiro de chapa? A escolha havia sido reduzida ao governador Tim Kaine, da Virgínia, e ao meu colega de Senado, Joe Biden, de Delaware. Naquela época, eu era muito mais chegado a Tim, que tinha sido o primeiro ocupante de um cargo eletivo importante, fora de Illinois, a apoiar a minha campanha a presidente e trabalhara com afinco como um dos nossos cabos eleitorais. Nossa amizade surgiu naturalmente. Éramos mais ou menos da mesma idade, tínhamos raízes parecidas no meio-oeste, temperamentos parecidos e até currículos parecidos. Tim trabalhou numa missão em Honduras quando estudava na Faculdade de Direito de Harvard e atuara na área de direitos civis antes de entrar na política. Quanto a Joe, não poderíamos ser mais diferentes, pelo menos no papel. Ele era 19 anos mais velho. Eu concorria com alguém de fora de Washington. Joe tinha passado 35 anos no Senado, incluindo períodos em que servia como presidente do Comitê Judiciário e do Comitê de Relações Exteriores. Em contraste com minha criação itinerante, Joe tinha profundas raízes em Scranton, na Pensilvânia, e se orgulhava de pertencer a uma família de classe trabalhadora, de origem irlandesa. Só depois, já eleitos, descobrimos que 2 de nossos respectivos antepassados irlandeses, ambos sapateiros, tinham migrado da Irlanda para os Estados Unidos com diferença de 5 semanas. E, se eu era visto como calmo e controlado, comedido no uso das palavras, Joe era passional, um homem sem inibições que compartilhava de bom grado qualquer coisa que lhe passasse pela cabeça. Esse era um traço cativante, pois ele realmente gostava de gente. Dava para perceber isso quando interagia num evento qualquer. O rosto bonito, sempre iluminado por um esplêndido sorriso, e a poucos centímetros do interlocutor. Perguntando a todos de onde eram, dizendo quanto amava suas cidades. Tem o melhor calzone que já comi. Afirmando com insistência que certamente conhecia um fulano de tal. Um camarada magnífico, o sal da terra. Ou lisonjeando filhos. Alguém já disse que você é linda? Ou mães. Impossível a senhora ter mais de 40 anos. E assim por diante. Ao falar com a próxima pessoa, depois com a próxima, até tocar em cada alma da sala, com um dilúvio de aperto de mãos, abraços, beijos, tapas nas costas, cumprimentos e gracejos. O entusiasmo de Joe tinha suas desvantagens. Mesmo numa cidade repleta de gente que falava pelos cotovelos, nesse quesito ele não tinha rivais. Se um discurso estivesse programado para durar 15 minutos, Joe falava pelo menos meia hora. Se fosse para durar meia hora, não havia como saber quanto tempo ele discursaria. Seus solilóquios nas audiências de comitê eram lendários. Sua falta de filtro periodicamente o metia em apuros. E quando, durante as primárias, me proclamou eloquente, brilhante, limpo e um sujeito boa pinta, a frase era, sem dúvida, um elogio, mas foi interpretada por alguns como insinuação de que essas características num homem negro eram uma exceção. Quando o conheci melhor, porém, achei que essas gafes intermitentes eram banais em comparação aos seus pontos fortes. No trato com as questões nacionais, ele era inteligente, prático e fazia o dever de casa. Sua experiência em política internacional era ampla e profunda. Durante sua participação relativamente breve nas primárias,
Fiquei impressionado com sua habilidade e disciplina como debatedor e com sua naturalidade no palco nacional. Acima de tudo, Joe era determinado. Tinha superado uma gagueira quando criança, o que provavelmente explica seu forte apego às palavras, e 2 aneurismas cerebrais na maturidade. Na política, teve sucesso cedo, mas também sofreu derrotas constrangedoras e encarou tragédias inimagináveis. Em 1972, semanas depois de eleito para o Senado, sua mulher e filha pequena morreram, e os 2 meninos, Bo e Hunter, saíram feridos num acidente de carro. Em consequência dessa perda, seus colegas e irmãos tiveram que se esforçar para convencê-lo a não abandonar o cargo. Mas ele fez questão de organizar seus compromissos de modo a lhe permitir uma viagem diária de 1h30 de trem entre Delaware e Washington para cuidar dos filhos, prática que manteve pelas 3 décadas seguintes. O fato de Joe ter sobrevivido a essa perda devastadora deve ter creditado a Jill, sua segunda mulher, uma professora adorável e discreta que ele conheceu 3 anos depois do acidente e que criou os enteados como se fossem seus filhos. Ao ver os Biden juntos, ficava claro imediatamente que a família era o esteio de Joe. Que Bo, na época procurador-geral de Delaware e estrela em ascensão na política do estado, era para ele uma fonte de orgulho e alegria, assim como Hunter, advogada em Washington, Ashley, assistente social em Wilmington, e seus belos netos. Assim como Joe, a família que o mantivera de pé também tinha um caráter otimista. As tragédias e os reveses deixaram marcas, como eu descobriria mais tarde, mas não o tornaram amargo nem cínico. Foi com base nessas impressões que pedi a Joe que se submetesse ao processo inicial de verificação e que se juntasse a mim em compromissos de campanha em Minnesota. De início, ele resistiu. Como a maioria dos senadores, Joe tinha um ego que não podia ser desconsiderado e não gostava da ideia de assumir uma função subordinada. Nosso encontro começou com Joe explicando por que o cargo de vice-presidente talvez fosse um passo atrás para ele, e em seguida com minha explicação do motivo por que ele seria a melhor escolha. Garanti que eu não estava à procura de um substituto cerimonial, mas de um parceiro. Se me escolher, disse Joe, eu quero ter liberdade para expressar minha opinião para você e dar conselhos sinceros. Você será o presidente e eu defenderei qualquer decisão sua, mas quero estar presente em todas as grandes decisões. Respondi que era um compromisso que eu poderia assumir. Tanto Axel quanto Plouffe tinham a melhor opinião possível sobre Tim Kaine e, como eu, sabiam que ele se encaixava com perfeição num eventual governo Obama. Mas, assim como eu, se perguntavam se colocar na mesma chapa 2 advogados liberais, oriundos da ideia de direitos civis, relativamente jovens e inexperientes, não seria uma sinalização de esperança e mudança maior do que os eleitores estariam dispostos a tolerar. Joe também representava riscos. Achávamos que sua falta de disciplina diante de um microfone talvez pudesse provocar controvérsias desnecessárias. Seu estilo era a moda antiga. Ele gostava de ser o centro das atenções e nem sempre agia com a devida cautela. Eu achava que ele poderia se irritar se achasse que não estava sendo tratado com a devida consideração. Um sentimento que poderia ser agravado pelo fato de ter que lidar com um chefe mais jovem. Mas, apesar disso, eu achava que o contraste entre nós era um ponto positivo.
Era bom saber que Joe estaria mais do que preparado para assumir como presidente se alguma coisa acontecesse comigo, e que sua presença talvez tranquilizasse os que ainda me achavam um jovem demais. Sua experiência em política externa seria valiosa numa época em que travávamos 2 guerras, bem como suas relações no Congresso e o seu potencial de dialogar com eleitores ainda temerosos de eleger um presidente afro-americano. O mais importante, porém, era o que meus instintos me diziam, que Joe era decente, honesto e leal. Eu acreditava que ele se importava com as pessoas comuns e que, numa situação difícil, seria alguém confiável. E eu estava certa. Como a Convenção Nacional do Partido Democrata em Denver foi organizada, ainda é em grande parte um mistério para mim. Fui consultado sobre a ordem da programação das 4 noites, sobre os temas a serem desenvolvidos, sobre os oradores que discursariam. Vídeos biográficos foram submetidos à aprovação e me pediram uma lista de parentes e amigos que precisariam de hospedagem. Plouffe veio me perguntar se eu estaria disposto a realizar a última noite da convenção não num ginásio de esportes, mas no Mile High, o estádio dos Denver Broncos. Com capacidade para quase 80 mil espectadores, era um lugar que poderia receber as dezenas de milhares de voluntários de todo o país que tinham sido o alicerce de nossa campanha. Mas não tinha teto coberto, o que significava que ficaríamos expostos às intempéries. E se chover? Eu perguntei. Vimos 100 anos de boletins meteorológicos de Denver em 28 de agosto às 8 da noite, disse Plouffe. Só choveu uma vez. E se este ano for a segunda vez? Temos um plano B? Se fecharmos com um estádio, disse Plouffe. Não tem volta. Ele deu uma risada ligeiramente insana. Não esquece que sempre nos saímos melhor quando não havia rede de proteção. Por que parar agora? Por quê, não é mesmo? Michelle e as meninas foram para Denver 2 dias antes de mim, enquanto eu fazia campanha em alguns estados. Então, quando cheguei, as festividades já seguiam a todo vapor. Os caminhões para a transmissão via satélite e as tendas da imprensa cercavam o estádio como um exército que se preparava para invadir uma fortaleza. Vendedores ambulantes ofereciam camisetas, chapéus, sacolas e bijuterias enfeitadas com nosso logo de sol nascente ou minha cara com as orelhas de abano. Turistas e paparazzi fotografavam políticos e uma ou outra celebridade que circulavam pelo estádio. Ao contrário da convenção de 2000, quando eu era um menino com o rosto encostado na vitrine das lojas de doces, ou da convenção de 2004, quando meu discurso de abertura me pusera no centro do espetáculo, eu era ao mesmo tempo a atração principal e uma figura à margem, preso numa suíte de hotel ou olhando pela janela de um carro do serviço secreto, chegando a Denver apenas na penúltima noite da convenção. Era uma questão de segurança, segundo me disseram, e também encenação deliberada. Se as pessoas não me vissem, a expectativa seria maior. Mas eu estava inquieto e curiosamente distante, como se fosse apenas um artigo de luxo a ser retirado da caixa em condições especiais. Alguns momentos daquela semana permaneceram em minha memória. Me lembro de Malha e Sasha e 3 das netas de Joe rolando em colchões de ar em nossa suíte, todas rindo muito, entretidas em suas brincadeiras secretas e totalmente indiferentes à comoção lá embaixo. Me lembro de Hillary assumindo o microfone como representante dos delegados de Nova York para apresentar formalmente
a moção de votar em mim como candidato democrata. Um poderoso gesto de união. E me lembro de estar sentado na sala de visitas com uma amabilíssima família de apoiadores do Missouri, jogando conversa fora e fazendo uma boquinha antes de Michelle aparecer na tela da TV. Radiante, num vestido verde azulado, para fazer o discurso de abertura da convenção naquela noite. Eu me recusara a ler o discurso de Michelle, para não interferir no processo nem colocar ainda mais pressão sobre ela. Depois de vê-la durante a campanha, tinha certeza de que se sairia bem. Mas ouvir Michelle contar sua história naquela noite, vê-la falar sobre a mãe e o pai, os sacrifícios que fizeram e os valores que transmitiram, ouvi-la descrever sua improvável jornada e as esperanças que nutria para nossas filhas. Ouvir aquela mulher que carregara o fardo de tantas responsabilidades atestar que eu sempre fui fiel à minha família e às minhas convicções. Ver a plateia da convenção, os âncoras das redes de TV e as pessoas ao meu redor enfeitiçados. Bem, eu não poderia me sentir mais orgulhoso. Ao contrário do que alguns comentaristas disseram na época, minha mulher não encontrou sua voz naquela noite. O que aconteceu foi que o país inteiro finalmente teve a oportunidade de ouvir aquela voz em seu estado natural, sem filtros. 48 horas depois, eu estava enfurnado com faves e axe num quarto de hotel, passando um pente fino no discurso de indicação a ser pronunciado na noite seguinte. Tinha sido difícil escrevê-lo. Achávamos que o momento pedia mais prosa do que poesia, com uma crítica contundente às políticas republicanas e uma enumeração das medidas específicas que eu pretendia tomar como presidente. Tudo isso sem me alongar demais, nem ser áspero demais, nem partidário demais. Depois de incontáveis revisões, me sobrou pouco tempo para ensaiar. Postado atrás de uma tribuna improvisada, proferindo minhas falas, o sentimento era mais de profissionalismo do que de inspiração. Só uma vez o significado da indicação como candidato me pegou de jeito. Por coincidência, a última noite da convenção caiu no 45º aniversário da Marcha de Washington e do histórico discurso Eu Tenho um Sonho, do Dr. King. Decidimos não chamar muita atenção para esse fato, imaginando que não era uma boa ideia sugerir comparações com um dos melhores discursos da história dos Estados Unidos. Mas prestei minha homenagem ao milagre daquele jovem pregador da Geórgia no fim do discurso, citando uma coisa que disse às pessoas que se juntaram no National Mall naquele dia de 1963. Não podemos caminhar sozinhos e, enquanto caminhamos, precisamos assumir o compromisso de seguir em frente. Não podemos voltar atrás. Não podemos caminhar sozinhos. Eu não lembrava especificamente dessas palavras do discurso de Dr. King. Mas, quando ensaiava o discurso em voz alta, eu pensava nos voluntários mais velhos, com quem me encontrara em nossos escritórios em todo o país. O jeito como seguravam minha mão, dizendo que jamais esperaram ver o dia em que um negro teria chance real de ser presidente. Pensei nos idosos que me escreveram contando que tinham acordado cedo para ser os primeiros na fila de votação durante as primárias, mesmo os doentes ou os que tinham dificuldade de locomoção. Pensei nos porteiros, nos zeladores, nas secretárias, nos atendentes, nos lavadores de pratos e nos motoristas que encontrava ao passar por hotéis, centros de convenções ou prédios de escritórios, que me acenavam, faziam um joinha para mim
ou timidamente aceitavam um aperto de mão. Homens e mulheres negros de certa idade que, como os pais de Michelle, tinham feito em silêncio tudo o que era necessário para alimentar a família e mandar os filhos para a escola, e agora reconheciam em mim um fruto de seu trabalho. Pensei em todas as pessoas que foram parar na cadeia, ou que se juntaram à marcha de Washington 40, 50 anos antes, e tentava imaginar como se sentiriam quando eu subisse no palco em Denver. O quanto tinham visto o país mudar e o quanto as coisas ainda estavam longe de ser aquilo que esperavam. Sabe de uma coisa? Só um segundinho, eu disse, com a voz embargada e os olhos começando a se encher de lágrimas. Fui ao banheiro jogar água no rosto. Quando voltei, minutos depois, Favs, X e o operador de teleprompter estavam quietos, meio perdidos. Desculpem, falei. Vamos tentar de novo, do início. Não tive dificuldade para repassar o discurso uma segunda vez. A única interrupção ocorreu no meio da leitura, quando alguém bateu à porta e lá estava um funcionário do hotel, em pé no corredor, com uma salada Caesar. O que posso dizer? Segundo Axe, com um sorriso acanhado. Estava morrendo de fome. E, na noite seguinte, ao caminhar para subir no palco amplo, coberto por um tapete azul, para falar ao ar livre sob um céu claro e aberto diante de um estádio lotado e mais milhões de pessoas no país inteiro, tudo o que eu sentia era calma. A noite estava agradável, o rugir da multidão era contagiante, os flashes de milhares de câmeras imitavam as estrelas lá no alto. Quando terminei de falar, Michelle e as meninas, e depois Joe e Jill Biden, se juntaram a mim para acenar em meio a uma chuva de confete. E em todo o estádio víamos pessoas rindo e se abraçando, agitando bandeiras ao ritmo de uma música dos artistas country Brooks and Dunn, que se tornara parte da minha campanha, Only in America. Historicamente, um candidato a presidente dá um considerável salto nas pesquisas depois de uma boa convenção. Em todos os sentidos, a nossa tinha sido impecável. Nossos especialistas em pesquisas informaram que, depois de Denver, minha vantagem sobre John McCain tinha sido ampliada em pelo menos 5 pontos. Isso durou uma semana. A campanha de John McCain vinha mal das pernas, apesar de ter conseguido a indicação republicana 3 meses antes de eu garantir a minha. Ele não conseguira muita coisa em matéria de ganhar impulso. Eleitores indecisos continuavam resistindo à sua proposta de mais redução de impostos, além das que Bush já aprovara. No novo ambiente, mais polarizado, o próprio McCain parecia hesitante em mencionar questões como reforma da política de imigração e mudanças climáticas, que antes haviam fortalecido sua reputação como heterodoxo dentro de seu partido. Para sermos justos, as circunstâncias não eram favoráveis. A guerra do Iraque continuava mais impopular do que nunca. A recessão econômica acelerava e os índices de aprovação de Bush nas pesquisas só pioravam. Numa eleição que provavelmente girava em torno da promessa de mudança, McCain parecia e soava mais do mesmo. McCain e seus colaboradores deviam saber que precisavam tomar alguma atitude dramática, e eu tenho que reconhecer que eles, de fato, fizeram isso. No dia seguinte ao encerramento da nossa convenção, Michelle e eu, juntamente com Jill e Joe Biden, estávamos no avião da campanha, esperando para decolar para alguns dias de eventos na Pensilvânia, quando Axe chegou correndo para nos dizer que o nome do vice de McCain tinha vazado. Joe olhou o nome no BlackBerry de Axe e se virou para mim.
Quem é essa tal de Sarah Palin? Perguntou. Nas 2 semanas seguintes, a imprensa nacional ficaria obcecada com essa pergunta, dando à campanha de McCain a injeção de adrenalina necessária e tirando o foco da nossa. Depois de acrescentar Palin à sua chapa, McCain arrecadou milhões de dólares em novas doações num único fim de semana. Seus números nas pesquisas deram um salto, me colocando essencialmente num impasse. Sarah Palin, governadora do Alasca, de 44 anos, e desconhecida na política nacional, era, acima de tudo, uma poderosa desestabilizadora. Não só era jovem e mulher, potencialmente uma desbravadora, mas também tinha uma história impossível de inventar. Havia sido Miss e jogadora de basquete de cidade pequena e passara por 5 faculdades antes de se formar em jornalismo. Trabalhara como comentarista esportiva antes de se eleger prefeita de Wasilla, uma cidadezinha do Alasca, e então competira contra o establishment republicano e derrotara o governador em 2006. Casou com um namorado dos tempos de ensino médio, teve 5 filhos, incluindo um adolescente prestes a ser despachado para o Iraque e um bebê com síndrome de Down. Professava um cristianismo conservador e gostava de caçar alces nas horas vagas. Sua biografia parecia feita sob medida para conquistar os votos de trabalhadores brancos que odiavam Washington e tinham uma desconfiança não inteiramente infundada de que as elites das cidades grandes, empresariais, políticas ou jornalísticas, desprezavam seu jeito de viver. Se o conselho editorial do The New York Times ou os ouvintes da National Public Radio duvidavam de suas qualificações, Palin não dava a mínima. Usava suas críticas como demonstração de autenticidade, compreendendo, bem antes de muitos detratores, que os velhos guardiões da política estavam perdendo a importância, que os muros do que era considerado aceitável num candidato à presidência haviam sido derrubados e que a Fox News, os programas de rádio com participação dos ouvintes e o poder incipiente das redes sociais poderiam lhe dar as plataformas de que precisava para alcançar seu público-alvo. Ajudara também o fato de que Palin ser uma performer nata. Seu discurso de 45 minutos na Convenção Nacional Republicana, no começo de setembro, foi uma obra-prima de populismo folclórico e de ditos espirituosos com endereço certo. Em cidades pequenas, não sabemos bem o que pensar de um candidato que se derrama em elogios aos trabalhadores quando eles estão ouvindo, e depois fala de seu terrível apego à religião e às armas de fogo, quando essas pessoas não estão ouvindo. Ai! Os delegados ficaram extasiados. Em sua turnê com Palin, depois da convenção, McCain falou para multidões 4 ou 5 vezes maiores do que as que ele costumava reunir sozinho. E, apesar de os republicanos devotos aplaudirem educadamente durante os discursos dele, ficava claro que era aquela sua combativa companheira de chapa que de fato queriam ver. Ela era nova, diferente, alguém como eles, uma americana de verdade e fantasticamente orgulhosa disso. Numa outra época, em outro lugar, digamos, numa disputa eleitoral para o Senado, em um estado que não tinha uma maioria consolidada de um partido ou para um governo estadual, a energia em estado bruto que Palin injetou na base republicana talvez me preocupasse. Mas, já no dia em que McCain a acolheu, e mesmo durante o auge da Palin-mania, eu tinha certeza de que a decisão não lhe seria favorável.
Apesar de todos os talentos performáticos de Palin, a qualificação mais importante para uma vice-presidente era a capacidade, se fosse preciso, de assumir a presidência, levando em conta a idade e o histórico de melanomas de John. Não se tratava de uma preocupação gratuita. E o que ficou mais claro quando Sarah Palin se colocou sob os holofotes foi que em quase todas as questões relevantes para o governo do país, ela não tinha absolutamente a menor ideia do que estava falando. O sistema financeiro, a Suprema Corte, a invasão russa da Geórgia, fosse qual fosse o assunto, ou a forma como a pergunta era formulada, a governadora do Alasca parecia perdida, jogando palavras ao acaso, como uma criança que tenta passar numa prova para a qual não estudou. A escolha de Palin era preocupante num nível mais profundo. Desde o início, percebi que sua incoerência não tinha a menor importância para a grande maioria dos republicanos. Na verdade, sempre que ela se complicava diante das perguntas de um jornalista, eles pareciam ver naquilo mais uma prova de conspiração liberal. E fiquei ainda mais surpreso ao ver conservadores notáveis, inclusive aqueles que tinham passado um ano inteiro tentando me desmerecer por ser inexperiente, além de décadas denunciando a ação afirmativa, a erosão dos padrões intelectuais e a degradação da cultura ocidental nas mãos de multiculturalistas. De repente, agirem como cúmplices de Palin, enredando a si mesmos em uma armadilha ao tentarem convencer o público de que, num candidato a vice, a necessidade de conhecimentos básicos sobre a política externa ou das funções do governo federal, na verdade, era subestimada. Sarah Palin, como Reagan, tinha bons instintos, segundo diziam, e, uma vez instalada no governo, cresceria no cargo. Era um sinal do que estava por vir, claro, uma realidade mais ampla e mais sombria, a qual filiações partidárias e conveniências políticas ameaçariam obscurecer tudo. Posições anteriores, princípios declarados e até mesmo aquilo que os próprios sentidos, os olhos e os ouvidos, nos diziam que era verdade.